En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Resch. Olá, bem-vindos a mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o Win4Health. Hoje nós vamos conversar com uma gerente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos conversar sobre a importância das pessoas, das empresas, protegerem os seus dados sensíveis. No momento de alta tecnologia, de alta velocidade da informação, a proteção de dados ganha uma relevância cada vez maior, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Em 3 minutinhos, eu volto com essa conversa com a Kátia aqui nessa parceria da TX Plus com o Win4Health. Estamos de volta, então, para conversar hoje com a Kátia Cardoso. Ela é advogada, é doutoranda em proteção de dados, servidora pública há 16 anos, tendo trabalhado por uma década inteira na Presidência da República. Hoje, a Kátia é a gerente de projetos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Kátia, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo sobre proteção de dados. E aí, primeira pergunta que eu te faço, que você que é advogada, né? Qual é o panorama jurídico da proteção de dados no Brasil hoje? Bem-vinda. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos escutam. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Realmente é um momento muito oportuno. Sobre o panorama, Marcelo, tem um cientista de dados e matemática do Reino Unido que ele proferiu a seguinte frase. Ela é bem instigante, eu gostaria também de introduzir, esse assunto, porque é pertinente. Ele diz que os dados hoje é o novo petróleo. E, de fato, isso é verdade porque é o insumo para todas as tecnologias disruptivas, todas as bases de negócios das plataformas digitais, como a inteligência artificial, as chamadas DNNs, que são redes neurais que utilizam o aprendizado de máquina para poder lançar os seus produtos, Então, em decorrência disso, surgiram alguns inconvenientes, do ponto de vista de proteção de dados, a segurança jurídica, e de proteger o próprio titular do dado. E esse é o objetivo da LGPD. É o titular, pessoa natural. A gente não fala de pessoa jurídica, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela serve exatamente para proteger o titular de dados. Então, o Brasil, um dado importante, Marcelo, é que o Brasil é o segundo maior país do mundo que vazam dados pessoais. Tem um relatório que saiu recentemente da autoridade que fala que os setores mais requeridos são as plataformas digitais. O setor financeiro vem em seguida, depois o serviço público, o serviço de telecomunicações. Hoje, são 5.554 municípios, 24 estados e mais de 6 milhões de CNPJs que têm que se adequar à lei, que tem que preocupar com a proteção de dados do titular. Então, tem uma questão também que é importante mencionar, saiu uma pesquisa recentemente que fala que apenas 20% das empresas hoje no Brasil estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E com relação a toda essa conjuntura, é uma preocupação não só do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista internacional. Algumas regulamentações tiveram um papel importante na definição desse panorama jurídico global para o século XXI, para garantir exatamente a proteção de dados pessoais. Posso citar, por exemplo, a Convenção 108 de 81, que já existia há um tempo, a Diretiva Europeia de 95, e em 2018, lá na Europa, foi lançado o Regulamento Geral de Proteção de Dados e, coincidentemente, posso falar assim, que no Brasil também foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados. Embora aqui no país nós já tivéssemos também algumas normas tangenciando a proteção de dados, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet,
mas foi com a LGPD que nós avançamos nesse regime jurídico específico para tratar os dados pessoais no Brasil. E o Brasil, ele seguiu avançando. Fazendo um parênteses assim, rapidamente, tu poderia explicar para a gente a diferença do Marco Civil da Internet e a Lei Geral? Porque às vezes eu vejo, principalmente no Congresso, as pessoas falando das duas coisas como se fosse uma coisa só. Me parece que são coisas bem diferentes, não é isso? São coisas diferentes. O que, às vezes, o que está pautado no Congresso hoje, o que é a discussão da ordem do dia, né, que é o artigo 19 do MCI, que trata da regulamentação das plataformas digitais. Então, tem uma discussão jurídica muito importante no Supremo. O Supremo recentemente decidiu quem é a responsabilização civil dos provedores e aplicadores de internet. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata a matéria da Lei Geral de Proteção de Dados são os dados pessoais. O Marco Civil da Internet, ela é mais abrangente, abarca outras situações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é que consolidou, de fato, a proteção de dados no país. E o Brasil, Marcelo, seguiu avançando nessa pauta. Em 2020, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muitas pessoas não conhecem, né? Mas é uma autoridade que inaugurou com seus 5 diretores, somente 5 diretores, né? Então, foi crescendo, e hoje tem aproximadamente 100 servidores na ANPD. É uma autarquia de natureza especial, é o órgão regulador que tem como missão precípua zelar pela proteção de dados. Então, essa autoridade, às vezes as pessoas confundem, né? Qual que é a diferença de uma autoridade para uma agência? A autoridade, ela regula um tema transversal. A autoridade nacional, ela trata do direito à proteção de dados. A agência é focada, por exemplo, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Telecomunicações. Ele é focado para um setor específico. A autoridade, ela aborda todas as agências, é focada na proteção de dados. E proteção de dados envolve dificilmente hoje tem um órgão que não trata dados pessoais. E hoje teve também uma decisão muito importante no Supremo, em 2020. Assim, eu estou ainda retomando a questão da panorama jurídico, né? Da proteção de dados no país. Em 2020, nós tivemos um julgamento muito importante no Supremo, que foi a ADI 6388, o objeto dessa ADI é a medida provisória 945, que tratava do compartilhamento de dados. O compartilhamento de dados pelo serviço público. Então, o que teve nesse julgamento? O Supremo, em 2020, decidiu que o direito que a proteção de dados pessoais é um direito autônomo, um direito fundamental. E, seguindo ainda, avançando nesse sentido, o Congresso, em 2022, inseriu na Constituição Federal o direito fundamental à proteção de dados pela aprovação da Emenda Constitucional 115. Então, Marcelo, o que acontece hoje no Brasil? Podemos falar assim que a lei não pegou, né? Tratava-se mais de uma das leis da hemorragia legislativa que a gente presencia no Congresso. Eu trabalhei 3 anos na assessoria parlamentar e observo que todos os dias tem aquele monte de leis. Então, algumas pessoas pessimistas falam que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar. O fato é que isso é uma demanda internacional. Se o Brasil não avançar nessa pauta, e eu acho, na verdade não é, eu tenho certeza que está avançando muito. E é uma demanda internacional. Por exemplo, a União Europeia não quer fechar parcerias com países que não protegem os dados dos seus investidores. Então, o Brasil está avançando muito nesse sentido. Então, o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger o direito fundamental de liberdade, de privacidade
do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, como eu disse, não é pessoa jurídica, e é assim, pelo fato de ser uma das maiores representações do indivíduo, tem um autor muito, é o Papa, né, aqui no Brasil, Danilo Doneda. Ele falava assim, no livro publicado em 2006, eu não lembro a obra, mas ele faleceu recentemente, mas foi um dos grandes precursores da proteção de dados no país. Ele fala que quando nós perdemos o controle sobre os nossos dados pessoais, nós também perdemos o controle sobre nós mesmos. Então, na prática, Marcelo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela aplica-se a governos, empresas, ou seja, condomínios, igrejas, todos têm que se adequar à lei. E a lei, ela, assim, é uma lei mais que traz princípios. Os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade. Os dados têm que ser tratados com transparência, tem que adotar medidas de segurança, tem também a responsabilização de quem trata os dados pessoais e tem que prestar conta de tudo que se refere a dados pessoais. E lá na LGPD também, Marcelo, ele trata, no início você até falou, né, que a proteção de dados sensíveis, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ele divide os dados em duas naturezas. Os dados comuns, que está lá no artigo 7º da lei, que fala sobre, que é o CPF, o RG, o e-mail, número de passaporte, profissão, estado civil, isso são dados comuns. Mas a lei protege com mais rigor quando se trata de dados sensíveis. Então, existem os dados comuns e os dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Os dados sensíveis, eles abrangem raça, origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicatos, organizações filosóficas. Então, por exemplo, do que adianta você perguntar, para que serve, qual que é a finalidade de você perguntar a religião quando você atende um paciente no seu consultório? É importante perguntar a religião, porque se o paciente for submetido a uma cirurgia, eu posso precisar de uma transfusão sanguínea, tem algumas religiões que não permitem essa ação. Então, eu posso utilizar uma base, né? Lá tem, no artigo 11, tem o que fala dos dados sensíveis, tem as hipóteses legais para o tratamento desses dados. Então, nós temos que diferenciar dois grupos, os dados comuns e os dados sensíveis. Então, por exemplo, qual que é a razão de você perguntar, numa entrevista de emprego, o estado civil? Para fins de benefícios dos filhos. Então, tudo hoje, todos os dados que forem coletados têm que ter uma finalidade. Atingiu a finalidade, os dados têm que ser excluídos. O empresário, os tratadores de dados pessoais não podem mais reter os dados dos titulares, como existia antigamente, né? Aí eu pego essa última parte aí para te perguntar duas coisas. Temos cultura hoje na sociedade para as pessoas, para as empresas exigirem que os seus dados sejam respeitados, não sejam vazados. E o que a ANPD pode realmente fazer do ponto de vista objetivo com aqueles que não respeitam a lei geral, por exemplo? Marcelo, assim, são várias perguntas, né? Do ponto de vista do titular, eu falo porque a gente tem que dividir, né? A Lei Geral de Proteção de Dados traz três figuras importantes: o controlador de dados, o operador dos dados e a figura do encarregado. Então, do ponto de vista do controlador, né? Do operador e do encarregado, existem algumas medidas descritas lá no artigo 46 da lei que tem que adotar medidas de segurança, políticas de governança, tem as ISOs também internacional que ajuda também o controlador a promover o compliance, que é a conformidade
do tratamento de dados com a lei, com as boas práticas internacionais, e do ponto de vista do titular, tem algumas medidas simples. Por exemplo, evitar passar por telefone informações bancárias, identificação pessoal, evitar clicar em links enviados por SMS, utilizar antivírus, suspeitar de pedidos de dados de pessoas de transferências de recursos financeiros. E tem uma questão também que a cultura no Brasil, né? Nós temos, na verdade, isso também eu posso me enquadrar, né? Eu me identifico. Nós não temos o hábito de ler a política de privacidade quando abrimos um site. Por exemplo, a autoridade italiana, né, a Garante, baniu o ChatGPT. Lá, acho que foi em abril ou março. Por que ele baniu? Porque a política de privacidade não se adequava ao regulamento europeu. E esses dias, né, semana retrasada, fui ler a política de privacidade aqui, né, do CITAT no Brasil. Não, tem alguns pontos que precisam ser apontados. Por exemplo, compartilhar os dados com os parceiros deles. Quando a gente clica ali autorizando os cookies, né, quando a gente fala os cookies, o que são os cookies? Os cookies é quando você entra no site, você vai registrar ali os dados, as informações da busca, né? Então, o que hoje, no Brasil, a questão da cultura? Hoje, um colega do trabalho perguntou para mim hoje, Kátia, o que você acha? Ok, existe uma bolha que fala sobre proteção de dados. É uma bolha de advogados, um grupo específico de advogados. Mas e os 200 milhões de brasileiros? Eles sabem o que é LGBT? A resposta a isso nós podemos verificar no futuro, né? Mas como fazer para melhorar isso no Brasil? E aí eu fiquei meditando nessa pergunta dele, eu pensei, olha, Gilberto, a gente poderia colocar uma chamada, fazer uma política de divulgação em massa na Rede Globo, né, ali naqueles intervalos da novela, porque a massa adora ver novela também. Eu também gosto, não estou criticando, não. Então, são algumas questões que, por exemplo, qual que poderia ser um meio fácil de passar, o que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados para o cidadão, né? A gente fala que existe uma bolha que fala sobre o tema e existe uma população com 200 milhões de brasileiros que precisam conhecer os seus direitos. Mas como fazer isso? Tem Aí vem com questão de educação, políticas estruturantes, poderia inserir ali no currículo do ensino fundamental, a criança... Tem até uma cartilha agora de determinado provedor de internet que colocou LGPD e Turma da Mônica. Então, tá bem simples, bem didático. Mas o que eu percebo é uma dificuldade que eu falo que nós temos, né, de leitura. Se colocar um vídeo, então, no TikTok de proteção de dados, talvez o acesso e a divulgação e a promoção dessa cultura de proteção de dados no país pudesse ser mais acelerada, né? Porque vai acontecer, já está acontecendo. Por exemplo, quando você vai à farmácia, em geral, eles pedem, né, o seu CPF para poder ter desconto em medicamentos. Isso é uma prática que não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. Inclusive, tem estava uma audiência pública na semana passada na Câmara, a ANPD participou, inclusive, falando sobre esse desconto em farmácia. Então, por exemplo, se eu baixar um aplicativo de determinado supermercado, por exemplo, eu vou ter desconto. E se eu não baixar? E se eu não quiser compartilhar? E se eu não quiser trocar os meus dados por desconto? Então, às vezes, o próprio titular fica um pouco amarrado. Mas eu estou precisando de dinheiro. Como que eu não vou dar meu CPF para ter desconto? Estou precisando. Então, é bem complicado, Marcelo, mas nós vamos conseguir. Você diria que hoje o Brasil é um dos países que está avançando de maneira concreta com relação não só à implementação de uma lei de proteção de dados, mas também
do efetivo cumprimento dela por parte daqueles que estão ali por trás, né? Porque seria até interessante se você pudesse falar um pouquinho, Kátia, no que implica, né, o não cumprimento, por exemplo, da lei geral. Aqueles que deveriam cumprir não cumprem. O que acarreta, por exemplo? Marcelo, essa é uma pergunta excelente, né? Sobretudo para retomar aquela questão que eu falei anteriormente, que muitos falavam que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não ia pegar, né? Mas esse ano, em fevereiro, a autoridade cumpriu uma determinação trazida pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 52, traz 9 sanções. Então, são 9 sanções que, a depender do caso concreto, a autoridade pode aplicar. E esse ano saiu a resolução número 4 da ANPD, regulamentando essas sanções, em especial a sanção de multa simples, que pode chegar a 50 milhões de reais por infração. Então, pode ter também a publicização da infração. Imagina uma empresa que não protege os dados, a reputação dela cai por terra, né? Eu não vou contratar com essa empresa porque ela não tem cuidado com os meus dados pessoais. E como eu falei, os dados pessoais é a representação do indivíduo. Então, é um direito fundamental. Isso também vai muito pela reputação da empresa. Outra sanção também é o bloqueio, a suspensão dos dados, né, como aconteceu lá com a autoridade italiana, com o ChatGPT. E isso, a LGPD já tem hoje 26 processos de fiscalização em curso. 26 processos. E o que acontece? A lógica de regulação da ANPD, hoje as modernas regulações são assim, é uma lógica de regulação responsiva. O que é a regulação responsiva? Os próprios controladores vão adotar as medidas para proteger os dados, baseado nos aspectos de governança, observando ali as melhores práticas internacionais. Mas se o controlador do dado, né? A gente fala controlador do dado, agora o controlador, o operador e o encarregado. A sanção vai para o controlador. Então, o controlador vai responder por essas sanções previstas no artigo 52. Então, se a regulação responsiva não acontecer, a ANPD hoje já pode atuar por uma questão mais incisiva, repressiva. Então, mas hoje não temos ainda nenhuma multa aplicada. Mas os processos de fiscalização em curso pode ensejar essas sanções. Okay. Senão, é um processo de negociação, vamos adequar, tem um problema aqui, outro problema. Então, a ANPD atua nesse sentido. E o que acontece quando a pessoa é reincidente? A multa pode ser agravada. Kátia, então, a gente pode... Caminhando um pouco mais já para o final, eu queria a tua opinião, né, como especialista na área também, sobre a inteligência artificial, sobre a importância de se regulamentar a inteligência artificial. A gente já abordou o tema em alguns programas e chama muito atenção quando você vê que aqueles que estão desenvolvendo a inteligência artificial são os primeiros que chegam e dizem, olha, temos que dar uma segurada aí, porque a coisa está indo muito rápido. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, Marcela, essa é uma questão assim, muito discutida atualmente, né? Inclusive, pouco se sabe, né, sobre o que está por trás, né, dessa inteligência artificial. Não tem muita transparência nos algoritmos. Quem é responsável pela modelagem desses algoritmos? Então, quem são esses trabalhadores? Qual é a sua formação? Então, isso pode, inclusive, além dessas questões de privacidade que eu já falei, outras questões suscitadas sob a ótica jurídica, por exemplo, por exemplo, quem está por trás dessa inteligência pode reproduzir alguns padrões indesejados, por exemplo, discriminação, o racismo. Em junho desse ano, né, um médico quase perdeu sua carreira
20 anos, né? Porque a IA errou e associou o seu nome a mais de 100 assédios sexuais, devido a um erro no algoritmo. Então, como saúde, segurança pública, um diagnóstico errado de IA, que esse é o futuro, né? A inteligência artificial, inclusive, está atuando, está evoluindo nesse sentido. Um diagnóstico errado, eu trabalhei como fisioterapeuta em UTI muitos anos, antes de ter minha formação em Direito. Então, eu conheço, assim, um pouco como que os dados são... Naquela época não tinha inteligência artificial, né? Uhum. Mas um diagnóstico errado, por exemplo, dado pela inteligência artificial, pode custar uma vida. Então, em 2023, agora, um grupo de juristas, em 2022, tinha feito um estudo, tem mais de 800 páginas esse relatório apresentado. Então, o senador Pacheco apresentou um projeto, né, um projeto bem importante, que está, inclusive, na ordem do dia, o projeto 2630. Esse projeto, ele cria um rol de direitos básicos para que haja explicabilidade, transparência e auditabilidade dos algoritmos, e que também que haja participação humana, né, nas decisões automatizadas. Por exemplo, eu fui hackeada, todas as minhas redes sociais foram hackeadas em 2019. Eu tentava entrar em contato com um provedor de internet, fiquei 3 anos para recuperar minha conta. Hoje, o que mais tem é ação na justiça para poder tentar negociar essas questões, né? Uhum. Mas o problema é que por exemplo, eu não consegui entrar em contato com uma pessoa humana. Então, a lei também traz essa preocupação, que tenha participação humana nas decisões automatizadas. E a própria LGPD, no artigo 20, fala que tem que ter participação humana. Então, a preocupação em regulamentar esse assunto, a gente fala muito, né, esse projeto de lei do senador Pacheco, ele trabalha muito a questão de classificar o risco. Como que funciona a questão das infraestruturas críticas, como eu falei, né, a segurança pública, saúde, por exemplo, tem que ter muito cuidado, tem que classificar esse risco. A norma, a questão que estava em discussão era se ia fazer uma norma mais transversal ou uma norma mais focada para o setor, né, para cada setor. Então, o que acontece? A mesma lógica da Lei Geral de Proteção de Dados, que são os princípios. Então, cada setor, a lei ela é mais transversal. Cada setor vai estabelecer as regras específicas para adotar as melhores práticas. Então, hoje, Marcelo, o que é essa questão? Eu falo tanto de todas as leis, né, que tentam regulamentar a tecnologia, não tem como. A tecnologia, ela é muito rápida, né? Então, se eu for tentar regulamentar a tecnologia, logo a lei vai se tornar obsoleta. Então, o desafio aí é regulamentar o impacto dessa tecnologia na área de proteção de dados, por exemplo, esse novo projeto, né, o 2638, né, corrigindo. Então, o que nós podemos falar, né? Essa lei, ela dialoga em muitos pontos com a Lei Geral de Proteção de Dados. E eles falam também de uma autoridade para poder fazer essa regulamentação da inteligência artificial. Ainda não se definiu. Tem algumas pessoas que militam na questão que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seria a autoridade, o órgão mais... que tem mais convergências temáticas com a parte de inteligência artificial e proteção de dados. Mas isso não está definido. O que hoje vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Perfeito. Pessoal, essa foi a Kátia Cardoso, que esteve hoje conosco, batendo esse papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela que é advogada, doutoranda em proteção de dados, é gerente de projeto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E fica aí o alerta, né? Para que todo mundo, né? Você que tem seu negocinho, você que é um cidadão comum, né, Kátia? Na questão de proteger os seus dados, aquela informação que te pertence. E outro não tem o direito, sob hipótese alguma, de vazar isso sob qualquer justificativa. A gente deve voltar a conversar com a Kátia mais para frente sobre novos assuntos aí, sobre a evolução também dessas leis que estão por aí, essas discussões, a questão da inteligência artificial.
Eu agradeço a todos que estiveram conosco e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Circuito Brasil, nessa parceria da TX Plus com o InfoHealth. Kátia, um abraço, até a próxima, e a todos, até a próxima também.